Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Cartado.com.br. E eu tenho o orgulho agora de chamar o próximo painel, o painel das concessionárias de rodovia, com o título A Importância da Manutenção das Rodovias visando a segurança de seus usuários. E para esse painel maravilhoso, teremos aqui 5 pessoas, 5 craques do setor. O João Fornari, diretor da Cartado, por favor, João, pode vir. O senhor Sérgio Santillan, presidente da Eixo São Paulo, uma salva de palmas. Victor Magalhães, consultor de novos negócios da CCR, seja bem-vindo. O senhor Mauro Schwarzgun, acertei, gerente de planejamento da Dersa. E o senhor Lucas Gama, coordenador de orçamento e planejamento da Elo Construções e Instalações. Sejam todos muito bem-vindos no palco da Paving. Fiquem à vontade, o palco é de vocês. Até já. Show, pessoal. Bom dia. Bom, pessoal, acho que podemos sentar aí para ficar todo mundo mais à vontade. Obrigado aí, pessoal da Paving, pelo espaço. Me apresentando, bom, sou João, sou diretor da Cartado. A gente está ajudando aí a transformar a infraestrutura no Brasil. E hoje eu estou com um pessoal de peso, vou deixar para vocês conhecerem aí quem realmente está há mais tempo no setor, está impactando isso de uma forma muito fantástica. Então, eu vou pedir, pessoal, se vocês puderem se apresentar, contar um pouquinho aí quem vocês são, o que vocês estão fazendo, de uma forma resumida, só para que todo mundo se conheça e a gente possa estar começando o painel. Por favor, Sérgio. Bom dia a todos. Obrigado, João. Muito obrigado à organização por me permitir estar aqui presente e compartilhar um pouquinho a experiência. Então, como foi provocado, contar brevemente uma experiência. Eu estou no setor desde 94. Participei de 9 startups de concessão de rodovia, 3 fora do país, fora do Brasil, e 6 aqui, com a grata satisfação de ter mais de 20 anos nesse segmento aqui de rodovias no Brasil. Então, atualmente sou diretor-presidente da Eixo CP. A Eixo CP foi a última concessão do governo do Estado de São Paulo, uma concessão de mais de 1.200 quilômetros, em meio à pandemia, com grande desafio, e acho que eu vou contribuir, talvez, em alguma experiência que o tema obriga. Não? Obrigado, João, obrigado à organização. Perfeito, obrigado, Sérgio. Vitor, se pudesse se apresentar aí, por favor, pessoal. Bom dia, João, bom dia, Sérgio, bom dia, Mauro, bom dia, Lucas, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui e na internet. Eu sou o Vitor Junqueira, sou consultor de novos negócios no Grupo CCR, mas tenho um carinho muito grande pelo setor de manutenção rodoviária. Tive a oportunidade de atuar durante 5 anos como coordenador de manutenção da principal ligação da América Latina, de Rio a São Paulo, pela Nova Dutra. Então, vai ser muito gratificante poder compartilhar com todos vocês aqui, com os colegas, um pouco dessa experiência. Bacana, muito bom. Mauro, por favor, se pudesse apresentar aí para o pessoal. Bom dia a todos, obrigado, João, da Cartado, pelo convite. Bom dia aí aos painelistas que me acompanham aqui. Minha carreira começou na CET de São Paulo, uma grande escola. Atuei 10 anos lá, atuando em engenharia de tráfego e sinalização viária. Depois tive um convite para atuar na Dersa, um sistema enchente imigrantes, isso ainda em 96. Aí veio a concessão de rodovia. A Ecorodovias assumiu o sistema. Aí de lá para cá foram 6 concessões de rodovia, Ecovias dos Imigrantes, Ecovia do Caminho do Mar no Paraná. Voltei para São Paulo, Colinas, Nascendas Gerais no Grupo AB, CIB. E a Rodovias do Tietê também foi um dos pacotes que eu atuei aqui, todas elas em São Paulo. E por fim, atuei no Mato Grosso, num projeto federal, que é da NTT, na Rota do Oeste também pela Odebrecht. Então, são cerca de 20 anos em concessão, 10 anos em tráfego urbano, e é um prazer falar aqui sobre segurança viária. Espero que a gente tenha um bom painel. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Lucas, por favor,
Pode alcançar só o microfone aí para o Lucas. Boa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia, meus colegas feras aí do setor de concessão. Queria me apresentar, meu nome é Lucas. Atualmente sou coordenador de orçamento e planejamento na empresa Elo Construções, empresa consolidada aí no mercado de prestação de serviço de conservação e manutenção rodoviária. Grande satisfação, João, o convite, agradeço o convite para estar participando aqui e trazer um pouquinho da experiência também na questão da prestação direta de serviços dentro da manutenção e conservação de rodovias, né? Acredito que a gente tenha bastante trocas a fazer, né? E bastante coisas a apresentar aí. Trabalho com projetos de infraestrutura na parte de orçamentação e acompanhamento das obras, né? Já há 7 anos. E obrigado aí pela presença de vocês e pela atenção nessa apresentação. Caramba, pessoal, acho que o peso que tem aqui nesse painel hoje é fantástico, né? E não tinha ninguém melhor aí do que esse pessoal para estar falando sobre o tema que é manutenção rodoviária e a relação dela, né, com a segurança. Então, para começar, só para explicar para o pessoal, a gente vai estar trazendo esse painel aí na forma de um bate-papo mesmo, um papo descontraído, trocar uma ideia realmente para trazer conteúdo relevante aí para todo mundo. Bom, para início, tá, pessoal, eu vou estar direcionando algumas perguntas, mas fiquem à vontade aí para responder, quem quiser também comentar, fique à vontade. Mas para iniciar, eu queria direcionar a pergunta para o Sérgio e para o Vitor, pensando inicialmente qual que é a importância da manutenção rodoviária em relação aos contratos de concessão e por que os contratos eles já são e estão cada vez mais rígidos em relação à questão da manutenção e à conservação rodoviária. Bom, independente do órgão regulador, digamos, seja a NTT, que Artesp ou qualquer outro regulador de outros estados, a manutenção da rodovia visa diretamente a fluidez do tráfego e, por consequência, a segurança do usuário. Então, independente se a conservação se reduz em conservação de rotina ou em verdadeira manutenção, todas as ações que são feitas são destinadas pura e exclusivamente a garantir esses dois principais pilares, que é a fluidez e o tráfego. Claramente, há focos e intervenções de diferente quantia, seja quando você tem uma conservação de rotina, aquilo que você diariamente executa, mantendo o parâmetro de desempenho da rodovia, e quando você entra em um processo de manutenção, é aquilo que, por ciclos determinados, ele é caracterizado como CAPEX, como investimento, mas são intervenções de maior monta. Entre a conservação da rotina, que é o início, quando se inicia uma concessão, como comentei anteriormente, tive a grata satisfação de ter várias implantações, você recupera funcionalmente nos primeiros 12 meses a rodovia, para posteriormente entrar num ciclo que se chama de recuperação, onde você traz essa rodovia ao patamar de projeto. Há intervenções de maior peso, há soluções de maior envergadura do ponto de vista de engenharia e, obviamente, de investimento, para posteriormente entrar nesse ciclo de manutenção. Visando um pouquinho sobre os novos contratos são mais exigentes. Eu participei do ciclo de implantação aqui em 98, quando começa o programa de concessão de São Paulo, e hoje estou na última concessão que foi licitada. Claramente que se observa uma grande mudança nas exigências contratuais, a ponto que existem parâmetros de desempenho que devem ser atingidos e que, de não ser atingido, afeta a nossa receita. Fato esse que no contrato da Eixo, tem um deflator, caso não ser atingido o parâmetro de desempenho, da ordem de 10% da nossa arrecadação. E esse contrato traz um destaque principalmente à manutenção da rodovia. Desses 10% que poderiam ser deflacionados da nossa arrecadação, 41% está voltado a pavimento. Então, paving é moda, é foco, não pensei, tecnologia também, mas 41% desse SLA, desse parâmetro de desempenho, está voltado a pavimento, 13% está voltado à conservação de rotina, e aí falamos a parte de drenagem, falamos da parte de faixa de domínio, e 8% a sinalização. O restante 38% estão voltados a sistemas operacionais, a meio ambiente e a fluidez do tráfego. Olha, João, eu enxergo que a manutenção rodoviária ela é fundamental para um processo, para um projeto de infraestrutura. As concessões, elas têm um propósito de levar fluidez, conforto e segurança para os usuários. Isso está diretamente ligado à manutenção rodoviária. Eu me lembro uma vez um gestor que tive a oportunidade de trabalhar junto,
ele me disse, né, que o serviço de manutenção numa concessão, ele é o mais consumido pelo cliente, né? A gente tem outros serviços essenciais, como socorro médico e mecânico, né, que muitas vezes, graças a Deus, não são utilizados pelos nossos clientes. Mas a manutenção é aquele serviço que, desde o momento que o cliente entra na rodovia, ele começa a usufruir. E isso é um princípio básico, né, de um projeto de concessão, visto que é interesse público, né? Nossa obrigação, nosso propósito é levar o cliente do ponto A ao ponto B com segurança. Então, a partir disso, o investimento em manutenção, ele é primordial para o sucesso do projeto. Desde que as pessoas elas possam curtir o seu caminho, elas possam trafegar com conforto, né, e a gente vai cuidando do caminho delas. Então, a partir disso, a gente encontra parâmetros de desempenho, parâmetros contratuais nos contratos que devemos cumprir, que eu entendo que são importantes, né? Eles sim são objetivos, algumas vezes restritivos, passíveis de penalidade, mas são fundamentais para que a gente possa prestar o melhor serviço para a população, para a nossa sociedade, que é para isso que a gente foi contratado. Então, a partir do momento que temos esses parâmetros, o governo ele é capaz de nos controlar a partir desses parâmetros, então eu entendo que isso é importante para que ele possa ver se realmente a concessionária, apurar se a concessionária está realizando os trabalhos conforme o que foi pactuado previamente, e também os órgãos de controle para que dá segurança que um ativo, um bem público, está sendo destinado ao privado e que todas as obrigações serão cumpridas. Então, a gente vê com naturalidade, né, os parâmetros, né, isso regula o setor também, para que empresas com estrutura possam ser as vencedoras dessas licitações, né, e realmente cumprir todas as obrigações durante a vida do contrato, durante todo o período de concessão. Perfeito, perfeito. Pessoal, Mauro, Lucas, vocês querem comentar um pouco a respeito? Eu gostaria até de deixar um case, João, que nos treinamentos que nós realizamos, né, a gente sempre pergunta para os nossos colaboradores, aqueles direto que fazem parte da manutenção e conservação das rodovias, qual é a função dele dentro daquele projeto, né? E é muito legal que o pessoal, geralmente, eles não sabem. Eles respondem assim, eu tenho que fazer a roçada. Minha função é fazer a limpeza de drenagem, né? Mas você sabe o real motivo, a real importância disso, né? E numa palestra até de dos nossos técnicos de segurança, junto ao pessoal do trecho, disse para os nossos colaboradores, né? Você não faz o serviço de roçada e de limpeza de drenagem, né? Você ajuda a salvar uma vida. A conservação ela tem também esse dever de, além como o Sérgio e o Vitor pontuaram, da questão sobre a segurança, né? Quando um colaborador ele faz uma limpeza correta do sistema de drenagem, que está preconizado aí nos parâmetros contratuais, ele ajuda a fazer com que aquela água, por exemplo, não vá para a pista e cause um acidente, né? Então, assim, e toda vez que a gente apresenta essa palestra para o nosso pessoal, o pessoal fica até assustado, porque não sabe o tamanho da importância, muitas vezes, de estar realizando essa manutenção correta, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho conversado muito com o Mauro aí a respeito da questão da segurança. Ele comentou comigo aí, e fui ler mais a fundo, mas vou pedir que ele comente um pouco sobre, que a terceira Conferência Mundial da ONU definiu que os anos 2021 até 2030, ou seja, essa década que a gente está vivendo, como a segunda década de ação pela segurança no trânsito, né? E eles colocaram uma meta, inclusive, aí de reduzir em 50% as lesões e as mortes no trânsito no mundo todo. Certo? Então, Mauro, eu queria se você pudesse comentar um pouco sobre isso e também para a gente entender como que as concessionárias, como que a Dersa, inclusive o Estado de São Paulo e até as empreiteiras, né, as construtoras estão trabalhando para ajudar nesse objetivo mundial e também para ajudar a salvar vidas como um todo. Muito bem, João, um tema bem importante. A ONU lançou, né, como segunda década de redução de 50% de vítimas fatais, iniciou agora em 1º de janeiro de 2021 até 2030.
E o que se fala atualmente é que nenhuma morte é considerada viável numa área de gestão de tráfego, numa concessão de rodovia, seja no município, seja no estado. Então, o conceito que se vem atualmente a nível nacional, onde está se implantando em várias áreas, é o conceito de divisão zero, onde nenhuma morte é aceitável, e o conceito mais recente é o conceito de rodovias que perdoam, justamente trazendo não só para o usuário, ou só o condutor, é uma visão antiga, onde o condutor era o único responsável por um acidente. Hoje, uma visão moderna, essa responsabilidade é compartilhada. Então, uma infraestrutura ela deve ser capaz, considerando que o ser humano comete falhas, o ser humano ele pode errar, um erro que um ser humano comete, um condutor comete numa rodovia, numa estrada, numa via urbana, a infraestrutura deve estar preparada para perdoar aquele erro. No passado, a sinalização, os elementos de segurança, eles estavam projetados para proteger a infraestrutura. Isso está mudando o conceito, esse conceito é o conceito mais moderno, onde as concessionárias implantam isso, executam isso, onde, sendo possível, se eliminar os riscos inerentes à rodovia, para proteger o usuário também, onde ele seja reduzido uma lesão grave ou fatal. Isso as concessionárias têm feito. Acho que não sei se existe um programa de intervenção inicial, onde uma concessão inicia o primeiro patamar de providências, e depois as concessionárias criam seus programas de segurança viária, né? E aí, daí por diante, elas têm metas, as agências reguladoras cobram essas metas das concessionárias em termos de redução de vítimas fatais, onde elas são verificadas anualmente. Perfeito, perfeito. Bom, e agora eu queria entender um pouquinho mais, pessoal, e agora é uma pergunta aberta aí para todo mundo, né? A gente tem visto cada vez mais novos contratos de concessão, cada vez mais privatizações aí na questão dos serviços de manutenção e conservação rodoviária, e a gente sabe que para poder atender uma concessionária, o prestador de serviço ele precisa cada vez mais estar qualificado, precisa cada vez mais estar atendendo aos parâmetros de segurança viária, segurança do trabalho, inclusive as famosas aí work zones, né, as zonas de trabalho, enfim. E queria entender um pouco, pessoal, o que vocês têm sentido do futuro aí da parte das empreiteiras, né, dos prestadores de serviço, e como que está sendo essa relação das concessões com as construtoras, com os prestadores de serviço, em relação à manutenção e também em relação à segurança viária. Enfim, se alguém aí quiser começar, fique à vontade, pessoal. Posso começar? Eu acho que está nítido, né, no setor, principalmente aí nos últimos anos, a profissionalização das empreiteiras, das empresas prestadoras de serviços de manutenção. A gente vinha de um passado não muito distante, de algumas empresas menores, né, de familiares, né, com não a mesma estrutura e aporte financeiro que hoje as empresas têm, e isso traz segurança para as concessionárias, né? A gente quer realmente que as empresas aportem conhecimento, aportem estrutura, com atendimento a certificações. A gente agora tem certificação de segurança viária, que algumas construtoras e empreiteiras já dispõem. Treinamentos, né, foco em segurança do trabalho. A gente sabe que as manutenções, por si só, elas são eventos que ocorrem na rodovia, né, são gamas de serviço que muitas vezes podem gerar realmente acidentes, porque são colocados colaboradores em situação de risco, com fechamentos de faixa, e isso com tráfego em movimento, né? Então, a gente realmente preza por boas parcerias, pelas empresas que apresentam essa estrutura, né, e que possam agregar com conhecimento. Eu acho que hoje o grande objetivo é que a gente trabalhe a manutenção como um coadjuvante, né, onde o usuário ele mantém a sua fluidez, né, o nosso cliente ele continue com fluidez e a gente garanta a segurança atuando no momento certo, não colocando nem os colaboradores, como você comentou, João, nas work zones em condição de risco,
e nem os usuários, clientes que estão trafegando. Então, realmente, a capacitação das empresas e de seus colaboradores, é fundamental para que a gente possa executar o serviço com a segurança que todos merecem. Perfeito. Pode ir, Sérgio. Se me permitir, por favor, queria só comentar que o programa de concessão e as concessionárias tem sido um agente de mudança significativo. Lembrando um pouquinho que quando começamos, lá em 98, poucas empresas eram profissionais. Apesar de prestar serviço para o governo, para os órgãos, departamento de rodagem, mas não existia essa consciência de empresário, digamos, de cuidar da segurança. Então, as concessionárias têm sido um agente significativo nessa mudança cultural e operacional. Hoje em dia não se permite mais, não é permitido nem pensar trabalhar de forma amatória, trabalhar sem uma integração, sem os planos de treinamento sobre segurança antes de entrar na rodovia. Os materiais que são usados na rodovia para sinalização têm que ser de qualidade, as equipes responsáveis pela sinalização têm que ter a consciência de quão importante é essa sinalização, seja para preservar a vida de quem está dentro da obra, seja para nossos usuários de rodovia. Então, outro conceito importante que se leva na concessionária para nossos colaboradores é que não existe terceiros, existe um grande projeto que por trás tem um investidor apostando, digamos, seu retorno ao investimento, mas com qualidade e com serviço. Não existe terceiros, existe colaboradores. São CNPJ diferentes, mas com objetivo comum. É garantir segurança, prestar um bom serviço com aplicação de materiais de qualidade. Bacana, bacana. Pode ficar à vontade, por favor, Mauro, Lucas. Acho que aqui cabe uma menção aos engenheiros de segurança do trabalho, que por várias vezes eles pegam no pé dos operadores, nós que somos operadores de rodovia, ou dos que querem, ou dos das empresas, mas são os grandes anjos da nossa guarda, né? E acho que cabe aqui respeitá-los, né? Porque por muitas vezes a gente quer executar um serviço de uma maneira talvez não totalmente em conformidade, mas é o que o Sérgio falou, o que o Vitor também, as empresas têm se modernizado, toda empresa hoje que presta um serviço numa concessionária tem um programa, algumas delas têm até um programa ISO, os seus colaboradores passam por treinamento, existem treinamentos de rotina e usam sinalização também, é importante a sinalização. Então, um conceito também muito difundido são o conceito da zona de trabalho. Acho que o importante é ter que ter uma sinalização na zona de trabalho, na área de conservação, com todos os elementos necessários para que aquele serviço não seja um causador de acidente. Isso, eu venho agora a reconhecer que na época da DERSA, desde que a DERSA existiu, acho que ela foi uma grande escola para as concessões, para as empresas prestadoras de serviço, pelo nível de exigência que a DERSA exigiu na época. Acho que ela foi uma grande escola, acabou ensinando as concessões atuais a trabalharem, os prestadores também. Show. Lucas, acho que você como representante aí da Elo, que é uma prestadora de serviço focada, né, direcionada aí em manutenção e conservação, se puder comentar um pouco aí como que está do lado do fornecedor e o que você está imaginando aí para os contratos de concessão em relação ao serviço de manutenção e conservação. Não, perfeito, João. E seguindo um pouco do raciocínio do que o Vitor e o Sérgio comentou, as concessionárias têm um papel importante também, pessoal, no avanço que as prestadoras de serviço precisam ter, que precisam se adequar para que a gente consiga prestar um bom serviço, né? Hoje, a empresa, a Elo, ela é certificada de segurança viária, é a primeira empresa do ramo a obter essa certificação, justamente porque é um assunto muito delicado e que é também cobrado muito pelas concessionárias, né? Então, na prestação de serviço, para que a gente consiga ter uma parceria efetiva, uma parceria correta junto com as concessionárias, nós temos que buscar essas evoluções, né, como prestador de serviço, e também na busca por novas tecnologias, né? Eu até sempre, quando converso com o João, a gente sempre fala bastante que a
a conservação, principalmente de faixa de domínio, né, que é onde a gente atua com mais veemência, a gente teve esses equipamentos para executar a conservação vindo da agricultura, né? Não eram equipamentos especializados na conservação rodoviária. Então, também fica esse desafio para as prestadoras de serviço buscar alternativas, buscar novos equipamentos, novos investimentos e desenvolvimentos em equipamentos que, de fato, façam a correta manutenção da rodovia, sempre pensando na segurança do usuário, né, que vai estar trafegando pela via, e também a segurança dos colaboradores que vão estar expostos ao risco, né? A gente tem alguns cases de sucesso que a gente está em implementação. Isso é tão importante que foi criado um departamento dentro da empresa de novas tecnologias, no qual a gente desenvolve alguns equipamentos para que a gente consiga ter uma maior produtividade, que a gente consiga ser mais competitivo e sempre respeitando as questões de segurança dos usuários e também dos colaboradores. João, se me permitir complementar com outro foco, aqui estamos no foro técnico, mas também hoje a escolha de uma prestadora de serviço, uma empresa, por parte da concessionária, visa não só o preço, não só a experiência, mas principalmente os programas de governança, de integridade. Então, aspectos de compliance são fundamentais na escolha e no momento da contratação. Por isso que essa é outra nova mudança, outra nova onda que as empresas prestadoras de serviços estão se adequando, todas elas com programas de integridade dentro da companhia, com compliance muito bem integrado e claramente que isso dá tranquilidade tanto para o contratante até para o executor. Perfeito. Bacana, pessoal. Bom, falando aí bastante na parte de manutenção, de segurança, agora focando um pouco mais na manutenção e na conservação em si. Isso, de novo, né, para todos, aí a pergunta, qual que é o principal desafio, ou quais são os principais desafios hoje que as concessões estão encontrando relacionados à parte de manutenção e conservação, seja orçamento, seja questão de técnica, seja questão de equipes, seja questão até, às vezes, né, como você comentou, Sérgio, na questão com a agência, né, junto com a Artesp, os parâmetros que estão cada vez mais rigorosos, enfim, dentro da percepção de vocês, quais são os principais desafios relacionados à manutenção e à conservação rodoviária? João, o principal desafio, primeiro, eu entendo que a manutenção ela não pode ser vista de forma isolada. A gente tem que olhar a manutenção num contexto de todo o projeto. A gente tem abordado muito essa questão da gestão do ativo durante toda a sua vida útil. Isso vai desde quando o ativo nasce, né? Vamos chamar assim, a partir do momento que você cadastra. Não seja um sistema de drenagem, seja uma sinalização vertical, né? Seja uma obra de arte especial. Então, até parafraseando o colega que estava apresentando aqui sobre terraplenagem, é impossível você fazer manutenção de algo que você não sabe que tem. Então, o primeiro passo, para que você supere os desafios da manutenção é um bom cadastro, é um bom levantamento. Parece trivial, mas muitos, às vezes, acabam se perdendo nesse início, né? Então, a gente preza por um bom cadastro. A partir do momento que você tem esse cadastro, você faz monitorações, que é um outro ponto importante. São obrigações contratuais, obviamente, mas para que você possa fazer gestão, você tem que fazer essa monitoração, para que você saiba o momento certo de fazer a manutenção do ativo. Então, eu falo muito isso na empresa, a gente precisa trabalhar esse tripé: cadastro, monitoração e posteriormente, a manutenção. E aí, pegando um pouco assim, né, os primórdios aí da manutenção, o conceito veio evoluindo ao longo dos anos. Se a gente pegar o conceito de manutenção no século passado, ele era muito baseado, né, no início, na Revolução Industrial, na primeira e segunda Revolução Industrial, estava muito baseado em manutenção corretiva, né? O ativo ele ficava indisponível, a partir daí era dada a manutenção. Não se tinha esse anseio para que o ativo ficasse disponível durante a sua operação e tivesse a sua eficiência máxima, né? Ao longo dos anos, esse conceito foi modernizando. Começamos a trabalhar numa manutenção preventiva, que já é algo onde você
prevê manutenções periódicas, rotineiras, para que o ativo não fique indisponível. E, com isso, você garanta aqueles principais, o propósito, né, que é a manutenção a partir de uma fluidez, para garantir fluidez, conforto e segurança para os usuários. Esse conceito ele tem sido bastante praticado, né, para que você não coloque indisponível, porém, eu entendo que o maior desafio agora é para que a gente possa acompanhar essa revolução digital que vem ocorrendo, né? A indústria, por exemplo, ela sempre pioneira nessas soluções, né? Os conceitos de manutenção na indústria, eles acabam sendo mais avançados, mas o desafio que eu enxergo é que a gente possa trabalhar as ferramentas, trabalhar com bancos de dados, com Big Data, BI, Machine Learning, né, através de inteligências artificiais, para que a gente possa fazer a manutenção no momento certo, na hora certa. E aí o que eu quero dizer com o momento certo é o momento que o ativo precisa. A manutenção preventiva, às vezes você vai fazer ciclos de manutenção e você está gastando verba, tempo, impacto no tráfego, né? Muitas vezes você tem que fazer um fechamento de faixa, e aí você causa transtornos na vida do usuário, sem a necessidade, já que aquele ativo poderia ser mantido, né, ser feita a sua manutenção um pouco mais à frente. Então, a partir de dados que você consiga obter, acompanhando, fazendo uma boa gestão do ativo, a partir de ferramentas que você tenha todas essas informações, você consegue ser mais assertivo. Então, falando particularmente de uma rodovia como a Dutra, onde eu tive a experiência, toda e qualquer intervenção causa um impacto muito grande no cliente, né? Então, a gente precisa ser assertivo, a gente precisa entender o momento certo de dar essa manutenção para que a gente possa ser eficiente e causar, né, e continuar promovendo o conforto, que é o mais importante para o nosso cliente. Show. Mauro, se quiser continuar, fique à vontade aí. Pois não, acho que o que o Vitor deu um âmbito geral seria a conservação, que eu chamaria da conservação 4.0, né? Que é a conservação digital, onde o mundo está se tornando digital. Eu gostaria de também trazer um ponto, que seria a conservação. Acho que o conceito primórdio dela era de manter o existente. Acho que hoje a conservação ela tem um viés de melhorar aquilo que está implantado. Então, existem hoje muitas tecnologias dentro da engenharia, em termos de elementos de segurança, de atenuadores de impacto. Então, acho que cabe à equipe de conservação de uma concessionária não só manter o status quo da rodovia, mas quais são os elementos implantados que podem ser melhorados, trazendo benefício, seja para a segurança viária, ou seja mesmo em termos da infraestrutura em si, novos métodos de implantação, de materiais a serem utilizados. Isso está sendo muito em voga também, seja em pavimento, em obra de artes especiais. E isso acho que é o grande viés também, em termos de se aprimorar aquilo que está instalado na rodovia. Essa é a grande oportunidade que uma concessionária tem com a sua equipe de conservação. Perfeito. Sérgio, se você quiser comentar? Bom, depois da colocação do Victor, que tem sido brilhante realmente, num aspecto genérico, macro e sistêmico, e complementação do Mauro, há pouco a se dizer. Claramente que hoje a tecnologia, e você é uma área de tecnologia, é fundamental, mas você tem que conhecer a tua infraestrutura. Você tem que ter dados, você tem que ter ferramentas para poder saber e ser assertivo nas suas intervenções. Mas a visão é como o Mauro falou, a gente não pode só conservar aquilo que está foi construído 10, 20, 30 anos atrás. A gente tem que olhar para frente, trazer novas tecnologias e seguir aquela linha que o Mauro também colocou. Vision Zero é um grande programa bem sucedido na Suécia, e através dele acho que foi o grande impulsador para outras agências, para o mundo inteiro, ver o conceito de não aceitar morte. Não existe aceitação da morte na rodovia, no trânsito. E a rodovia que perdoa, sem dúvida, que um passo a mais sobre essa visão. É permitir que aquele usuário que, por um motivo,
se descontrolou, a rodovia não mate, a rodovia permite e dê uma chance de vida novamente. Então, tecnologia é a palavra-chave, seja do ponto de vista de informática, seja novos produtos a serem aplicados, novos produtos que permitem uma perenidade dessa infraestrutura, melhoria dessa estrutura, para que menos intervenções sejam feitas e quanto menos intervenções, menos risco você coloca, tanto o operador rodoviário, assim como o usuário. Show. Lucas, antes só de você comentar, eu queria... O Vitor comentou sobre o impacto, né, que a manutenção tem sobre a vida das pessoas que estão transitando por ali. E isso me lembrou de um número que a gente fez um levantamento na semana passada, aqui na Cartado, e a gente, enfim, a gente fez um cálculo de quantas pessoas passam, né, quantos veículos passam diariamente pelas obras ou pelas concessões que são parceiras nossas, estão usando a nossa ferramenta, e a gente chegou num número de passam pelo menos 500 mil pessoas por dia nas estradas que estão usando as nossas soluções. Se a gente for pensar nas estradas que estão passando por serviços de manutenção, esse número deve extrapolar aí, muito além desses 500 mil veículos, que acabam sendo 500 mil vidas, no mínimo, né? 500 mil vidas, no mínimo, que passam diariamente pelas estradas que estão passando por manutenção e conservação. Então, o impacto real da manutenção e da conservação, ele realmente é grande, e a palavra ali que o Vitor trouxe me lembrou isso. Mas, por favor, Lucas, se quiser comentar. Complementando também, João, a fala do Vitor, do Mauro e do Sérgio, a tecnologia ela tem esse papel importante na conservação e manutenção, através da ferramenta que nós utilizamos nos nossos contratos, né, que é com a Cartado, a gente consegue fazer esse preventivo, né? A gente consegue avaliar quais são os locais que a gente tem maior intervenção e conseguir agir na causa disso, né? A gente tem por exemplo, atendimento em vários locais iguais, que a gente presta esse serviço, tá? A gente gasta recursos, né, obviamente, para toda vez, e expõe o nosso trabalhador ao risco todas as vezes, né? A gente tem um case de um cliente nosso, que através da utilização da ferramenta, foi possível avaliar, pessoal, a causa daquela não conformidade, daquela irregularidade no trecho, né? E com isso, junto com o time da concessionária, a gente adotou algumas medidas preventivas para que não ocasionasse mais aquela situação, né? Então, a ferramenta nos trouxe isso. A hora que nós tiramos o relatório e vimos que a gente tem muitas intervenções no mesmo ponto, é entender o porquê que aquela recorrência, né? Por isso que a tecnologia também é importante, para que a gente não gaste recurso à toa, né, para estar deslocando até o local, e também conseguir agir na causa daquele problema, tá? Então, a ferramenta nos ajuda muito nisso também. Bacana, bacana. Muito bom, gente. A gente tá com tempo aqui ainda disponível. Eu queria trazer o assunto sobre a parte de tecnologia, mas vocês comentaram bastante também o futuro aí da manutenção, né, que vai tá trazendo a questão de dados realmente para ajudar na questão preventiva e na questão preditiva, aí, principalmente. Mas, bom, queria passar aí para vocês, caso vocês queiram fazer algum último comentário, trazer alguma última palavra aí do que vocês imaginam para o futuro da manutenção e da conservação, o que vocês acham que vão ser, né, como é que a gente vai estar lá em 2030, pensando na questão ali da conferência da ONU, né, da década da segurança. Como que vocês acham que a gente vai estar em 2030? O que vocês acham que a gente vai ter de tecnologia naquele ano? E como que a gente vai estar, se vocês acham que a gente vai realmente alcançar aí a meta de redução de mortes, né, e de lesões até o ano de 2030? E como também que vocês imaginam, pensando agora na questão das concessionárias, que as concessionárias vão estar contribuindo até lá para que a gente alcance esse objetivo? Se me permite, Sérgio, acho que muito bem colocado, João. Acho que a primeira questão é a questão de atitude. A concessionária, e quando eu chamo a concessionária, não é só o time de conservação. Esse mantra tem que ser, acho que desde o acionista, o que eu chamaria, que não é o chão de fábrica, mas é o chão de pista, né? O operador de tráfego que está lá. A empresa inteira estar envolvida, pensando em segurança, agindo em segurança, seja com seus próprios motoristas, que as concessionárias fazem isso, mas isso que deve ser, acho que, um mantra em todo o grupo, seja nos grupos de concessões, seja em todo o seu time, desde a área de recursos humanos até todo as equipes envolvidas e pensando em segurança, sabendo que
todas as medidas que estão sendo feitas é para salvar uma vida numa rodovia. Acho que, partindo de uma atitude, aí o que vier, né, em termos de tecnologia, de recursos financeiros e de disposições e ações que as concessionárias vão fazer, vão estar em prol da segurança viária e da redução de vítimas e de se atingir a meta de redução de 50%. E ainda, acho que 50% não é viável, acho que nenhuma morte é viável, né? Venho aqui aproveitar o momento e faço parte de um grupo que está sendo criado chamado Instituto Zero Morte, onde o conceito é que nenhuma morte é viável, é aceita no nosso país. Então, a nossa meta é que sejam tomadas ações em todos os níveis, educação, fiscalização, engenharia de tráfego, que as mortes não sejam mais ocorridas. Pode ir. João aí? Ok, acho que Mauro está na linha certíssima. Essa afirmação é um aspecto cultural, é um comprometimento, uma mudança de atitude que a organização como um todo, não só o técnico de segurança, parte do acionista. Dentro da cultura organizacional tem que ter o conceito de segurança viária. Mas você provocou sobre tecnologia, eu sou muito viés de tecnologia, gosto muito, acompanho muito, e eu vejo o futuro promissório. Nós temos um grande desenvolvimento tecnológico. Essa pandemia trouxe para a gente efeitos devastadores na sociedade, com mais de 600 mil mortes aqui no Brasil, mas, por outra parte, obrigou a uma aceleração de inovação tecnológica. Rodovias hoje são rodovias altamente com tecnologia embarcada, rodovias em qual já os contratos visam a conectividade. Os carros conectados são uma realidade e será muito mais nos próximos anos. Os novos contratos de concessão obrigam, e já implementamos uma rede de Wi-Fi, um ponto a cada 650 metros, ou 500, 700 metros, com access point, com tecnologia 5G. Então, esse é o futuro. O futuro agora é entrar a buscar aplicações, claramente, para melhorar o serviço para o usuário e, principalmente, para garantir maior segurança. Rodovias em qual hoje 100% delas estão monitoradas por câmeras, com sistema inteligente de detecção de incidentes, e, além disso, essa tecnologia, a monitoramento de rodovia, pode contribuir, inclusive, como área de conservação. Se pensa em drones, para aqueles que não têm cobertura 100%, se pensa na utilização de centros de operações para a conserva, para verificar se todo o planejamento está sendo executado, se a sinalização está em conformidade com aquilo que foi, com os manuais do DR, ou do DENIT, remotamente. Ou seja, já não teríamos mais necessidade de nosso engenheiro estar deslocando para verificar e se está sendo monitorado em um local 24 horas à medida que o serviço está executado. Então, vejo um futuro muito promissor, principalmente voltar para o serviço usuário e com foco na segurança rodoviária. Olha, eu fico entusiasmado com esse assunto, porque eu acho que é algo que, às vezes a gente acha que está longe, mas tem coisas que, né, tudo isso que o Sérgio falou, acho que é claro que isso vai acontecer, a gente precisa estar preparado. Mas queria pegar um gancho aqui do que o Mauro falou, que eu acho que essa atitude, né, eu definiria, acho que era até... um ponto assim, que eu queria comentar também era essa questão da cultura, né? Acho que tem que ser cultura da empresa, né? Quando você falou desde da hierarquia máxima da empresa, né, até o chão de fábrica, eu acho que isso tem que estar enraizado na empresa, essa questão da segurança, seja segurança do trabalho, né, seja segurança viária, que muitas vezes se confunde, né? Mas entendo que as concessionárias, elas... né, estão cada vez mais nítido essa importância, né, a gente tem visto aí o conceito ESG cada vez mais sendo debatido, né, isso é claro que a gente precisa não só ficar no discurso, isso tem que ser meta, e as concessionárias, né, muitas delas, né, falando do grupo CCR, muitas delas têm metas para atingimento, muitas das concessionárias, todos os anos, o resultado está atrelado ao atingimento de metas de redução de acidentes. Então, é algo que a gente está trabalhando constantemente. Eu acho que esse holofote, né, criado aí pela década da segurança viária, da redução de acidentes pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde,
vem só corroborar algo que as concessionárias já têm isso no dia a dia, seja pelos programas de redução de acidentes, né, os PRAs, seja a parte de manutenção, que são investimentos bastante relevantes num ciclo de projeto, né, os investimentos de manutenção, eles, né, são dos mais representativos num projeto, né. Então, fora a parte de orientação, né, trabalho social que as concessionárias fazem para conscientização, e os próprios contratos também já vêm exigindo. A gente teve agora, nos contratos recentes, algumas obrigações, como a implantação da metodologia IRAP, que é algo que é uma novidade agora nos contratos de concessão. Os últimos editais eles já contemplam essa obrigação. E é um modelo de classificação das rodovias, onde é feito um cadastro, uma codificação e a determinação de contramedidas para que a rodovia seja classificada por estrelas, né? E você tem que manter essas estrelas durante toda, né, a partir dos investimentos, obviamente, que você vai fazendo no ciclo de concessão, e você tem que manter essas estrelas para que você possa ficar adimplente com um contrato. Então, eu acho que também é algo que, para os próximos 10 anos, vai trazer um resultado muito importante, né? Concordo com os colegas que morte em rodovia é algo que é inaceitável, a gente tem que trabalhar incansavelmente, e realmente um discurso que tem que ser repetido, né? A gente que está mais no dia a dia, é um discurso diário, é um discurso de teimoso mesmo, realmente, com os colaboradores, né? E só para não deixar passar essa questão da tecnologia, né, uma outra novidade que os contratos já vêm trazendo é a implantação do SIGACO, por exemplo, nas rodovias federais, que é a obrigação de implantação do sistema de gestão de ativos, que contempla todas essas obrigações que eu comentei anteriormente, desde o cadastro até o sistema de gestão de demanda, onde a gente vai conseguir realmente ter uma previsibilidade maior, uma gestão de dados, né, e a gente gera muitos dados para que a gente possa ser mais eficiente, né? Temos aí implementos, modelagens IBIM também, que os contratos estão prevendo. Então, a partir do momento que você junta tudo isso, todas essas informações, e começa a tomar decisão em cima dessas informações, isso nos deixa muito mais eficientes, né? E com certeza uma prestação de serviço melhor para o nosso cliente. Muito bom, Vitor. Lucas, se você quiser, então, deixar aí uma última palavra pessoal. Eu vi que a gente já tem perguntas também, então, quem tiver perguntas aí, tanto virtual quanto quem está aqui fisicamente, preparem que a gente vai dar um tempo aí para responder vocês. Trazendo um pouco também do ponto de vista do prestador de serviço, João, eu acho importante a gente estar pensando no futuro da conservação com a mecanização ainda mais dos serviços, né? A gente sabe que hoje um grande problema que nós temos na conservação é a grande quantidade de mão de obra que é disposta ao risco diariamente, né? Quando a gente fala de novas tecnologias, nós temos que estar sempre evoluindo nessa questão da mecanização, né? Tá buscando novas soluções para fazer aquele trabalho onde você demandava muitas pessoas com equipamentos mais eficientes, onde você agregue produtividade e, obviamente, você elimina o colaborador de estar exposto ao risco, né? 2030, quando você fala, o 2030 ele é pensado hoje, né? Nós temos que pensar hoje com os novos ativos aí que as concessões vão ter nos próximos anos e a gente sair na frente. Já está fazendo um mapeamento dessas rodovias para que a gente consiga desenvolver esses novos implementos e, com isso, mecanizar e trazer esse conforto tanto para o colaborador quanto para o usuário que vai trafegar na rodovia, tá? Poxa, pessoal, muito obrigado mesmo aí pelo conteúdo riquíssimo que vocês trouxeram para a gente. Eu recebi aqui um recado do pessoal que a gente tem perguntas, não sei, organizações, se dá para... Oi, boa tarde. Temos perguntas, sim, dos nossos internautas, eu vou fazer as perguntas aí, vocês escolhem quem vai responder. Uma pergunta vem do senhor Floriano de Souza, sobre a segurança das rodovias com o objetivo da redução de traumas, evitar mortes e salvar vidas. O DENIT está se associando ao IRAP, Programa Internacional de Avaliação de Estradas. A DERSA e as concessionárias estarão aderindo ao mesmo programa?
visando a padronização das metodologias, etc., de pesquisa e serviços? Bom, o primeiro contrato que coloca o IRAP como uma obrigação foi o contrato da Eixo, o último contrato assinado aqui com o governo do Estado de São Paulo. É um contrato, como o Victor comentou, em qual visa um entendimento, uma avaliação e uma classificação da rodovia através de uma metodologia muito bem consolidada e hoje espalhada no mundo inteiro. Então, a Eixo CP e os contratos novos que vêm já têm isso dentro de seu compromisso contratual. Legal, bacana. Temos mais uma pergunta. Já falando de futuro, né, se existe algum plano de segurança viária que já começa a envolver os carros que não necessitam de motoristas, como os da Tesla e tal. Como é que está isso? É do Lucas Ferranda. Existe isso ainda ou é muito cedo para... Acho que, pelo que eu entendi, com relação aos veículos autônomos, né? Isso. Acho que isso é uma tecnologia muito nova, que ainda no Brasil, ela não está, que eu saiba, não está em teste. Ela está em teste nos países, né, da Europa, nos Estados Unidos. Agora, um passo atrás, esses veículos, para andarem de forma autônoma, a primeira situação é que eles seguiam pela sinalização horizontal. É algo do que eu me informei. Pelo menos, acho que é alguma coisa dessa forma, é um assunto muito novo. Então, acho que o Brasil, antes de pensar em ter um veículo autônomo, a sua sinalização, seja em vias urbanas ou vias rodoviárias, elas têm que ser uma sinalização completamente em bom estado de conservação. Acho que esse é o primeiro passo. Outra pergunta. Falando de segurança, notei que o CTB e as normas de sinalização vertical obtêm algumas divergências. Como isso impacta em relação à segurança rodoviária e qual hierarquia devemos seguir? Né? É o Emerson que fez essa pergunta. Não sei se... Olha, isso é muito particular dos contratos, né? A gente, é difícil generalizar, mas, né, como o Sérgio até comentou, os contratos, né, de São Paulo, por exemplo, eles levam muito em consideração aí os manuais do DR de São Paulo, né? Já os manuais federais, na verdade, as rodovias federais já estão mais voltadas aos manuais do DENIT, que citam realmente CTB e os manuais do CONTRAN, né? E os contratos, eles variam, né? Como eu falei, é difícil generalizar, existe um princípio da atualidade, onde, se isso estar previsto, isso é risco da concessionária, as concessionárias elas têm que se adequar a toda e qualquer atualização de norma que venha a ocorrer durante o ciclo do projeto. Então, assim, é algo que a gente sempre está acompanhando, participando dos fóruns das câmaras temáticas de ABNT, né, para que a gente possa se inteirar e realmente entregar o melhor resultado para o usuário. Ótimo. Peço licença para vocês, porque a gente precisa terminar, seguir com a agenda do evento, que à tarde temos diversas novas palestras, novos conteúdos. Queria agradecer a presença de vocês todos. Uma salva de palmas. Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Cartado.com.br